Para que cada pessoa que entrou aqui hoje ここにいる各一人一人に receba 与えられ tudo aquilo すべてのものを que o Senhor tem preparado para ela. 主が用意されたものを受け取れますように Em nome de イエス Jesus. 様の皆によって Amém. 祈りますアーメン Bom, para quem não esteve aqui hoje pela manhã, 今朝、ここにいなかった人たちのために、 queria me apresentar. 私は自分の自己紹介をしたいと思い Meu nome é Cristiano, ます私の名前はクリスチャンです、 sou casado com a Leila. そこにいらっしゃいますレイラと結婚 Fala, Cristiano. 立ってください Nós vamos completar esse ano 20 anos de casado. 21年の、結婚を迎えます、 Temos dois filhos, 2人の子供がいて、 o Caio, que tem 16 anos, カイオという男の子で、16歳 e a Bruna, que está com 12 anos. そして、ブルーナという、女の子で、12歳の子がいます E nós já estamos servindo ao Senhor no ministério há aproximadamente 18 anos. そして、私たちは、18年の、ミニストリーがあります Nós somos pastores do Ministério Sonho de Deus lá em Taubaté. 私たちは、サンパウロ・タウバテにある、ソインジデウス神の夢というミニストリーに属しています E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. 私たちはとても喜んでいます Nós procuramos nos mover sempre ouvindo a voz de Deus e dentro de um propósito. 私たちはいつも神の声を聞き、そしてその目的は何なのかと Eu creio que a base do Evangelho ela se inicia na obediência. この福音の、基礎というのは私たちがそれに従うことから始まります O Evangelho é uma realidade invisível que se manifesta de uma forma visível. 福音とは、外見のものではなく内面的なものなのです Infelizmente, hoje muitos de nós somos só governados por aquilo que é visível. 残念ながら今は、見えないものによって、歩まなければなりません Então nós recebemos do Senhor uma palavra para que nós pudéssemos estar aqui no Japão. なので私たちは主に言われ、そしてこの日本に使いに来ました Nós cremos que a igreja tem um desenho estabelecido por Deus desde a eternidade. そしてこの教会というビジョンは、神がこの永遠の時を生きる時からあります Eu sou engenheiro civil, trabalho com construção há mais de 20 anos. 私は建築関係の現場監督であり、17年間 E quando você começa uma obra, você tem que obedecer o projeto dessa obra. そして、建築の作業に入るためには、数々の順序があります Aqui eu tenho uma irmã que é arquiteta. ここには、設計士、デザイナーの、信徒がいらっしゃいます Se alguém contrata um projeto dela para a construção de uma casa, 彼女にプロジェクトをお願いするときに engenheiro não pode construir e esse engenheiro então é contratado para fazer a obra. エンジニアは、自分から、先に行動はできない Ele não pode chegar no meio da obra e falar assim, eu vou fazer desse jeito que eu acho mais bonito. 作業している中でエンジニアが勝手に私がここから、指示しますと言えない Uma pessoa contrata um engenheiro para fazer exatamente o que estava no projeto. その依頼人がなぜエンジニアを呼ぶかそれは、彼がそのやるべきことをやるために呼んでいる Imaginou, o pastor Luiz contratou o projeto da irmã e me contratou para construir a obra de acordo com o projeto dela. Um exemplo. 例えば、ルイ先生が、その、デザイナーの、姉妹に仕事を依頼してそして彼女がを通して、そのクリスチャンであるその現場監督に、依頼をします Imagina que no meio da obra ele vai viajar e eu olho e falo assim, isso aqui não está muito bom, eu vou mudar. そして、ある日、僕先生がどこか旅行に行ってる間に、私がこのプロジェクトはちょっと間違ってるんでちょっと変えようかと E daí quando ele chega, ele fala assim, Cristiano, o que é isso? Não foi isso que eu pedi. そして牧師が帰ってきてそれを見ると、彼に言いましたなぜ勝手に変えたんですか Mas eu falo para ele, não, pastor, é que eu achei que ficava melhor assim. で私は言いますいやでも牧師先生私はこうやった方がいいと思ったんです Ele poderia falar para mim, eu não chamei você para fazer o que você acha melhor, eu chamei você para fazer o que eu contratei no projeto. そして牧師はいや私はあなたの、やりたいようにやらせるために仕事をさせたんじゃないですか私がやりたいということをあなたにやってほしいことがあったのでやってほしかったんです É a mesma coisa que acontece com a igreja. これは今の教会でも起きることです A igreja, ela tem um desenho divino.
教会というのは、Um projeto É, estabelecido por Deus. 神へと築き上げるためのビジョンがあります。 Desde a eternidade, 永遠の時から、 em todas as épocas, すべての、歴史の中、 Deus vai mostrando através da história 神はその歴史を通してそれらを見せています。 como Ele se preocupa com que seus filhos obedeçam o seu desenho. 神は私たち子である、者が、神のその御心に従うことを従わないことに対して心配してい No ます。 Antigo Testamento tinham vários exemplos disso. その旧約の時代ではいろんな例えがありました。 Quando Deus fala para Noé construir uma arca, Ele deu todo um desenho de como a arca tinha que ser feita. ノアの時代に神はノアにすべての設計図、その箱舟を作るための設計図を委ねました。 A arca era um símbolo da igreja. 箱舟というのは教会を意味しています。 O Antigo Testamento ele tem uma série de realidades visíveis que apontavam um futuro que seria uma realidade invisível. そして、旧約のそのすべての例えば、見えないもの、その隠れているもの、その奥義ですが、それが、その今のように実現する見えるものになるための、ものなのです。 É como uma criança que entra na pré-escola 子供が学校に入るのと同じです。 e você tem que ficar fazendo um desenho para ela entender as coisas. 子供たちにこのものが何かっていうのを絵で描いて、表します。 O Antigo Testamento é cheio de desenhinhos de Deus para explicar para o homem そして旧約聖書は同じようにその人間に対してそのものを絵で描いて説明すると思います。 realidades espirituais. この霊的な現実を。 Então a arca é um símbolo da igreja. なので箱舟は教会を意味しています。 E Deus dá todo o desenho da arca para Noé. そして神はそのデザイン、その箱舟の設計図を与えるの。 Noé não podia mudar nada. なのでノアはそれらを改ざんすることは許され Ele ませ tinha ん。 que fazer exatamente conforme o desenho de Deus. もう言われた通りに作るしかなかったんです。 Daí depois você vê o tabernáculo. なので、幕屋、その幕屋に対しても、 E Deus dá todo o desenho do tabernáculo para Moisés. モーセにその幕屋で行うそのための、順序が書かれているものを渡される。 Era um outro símbolo da igreja. それはまた違う意味での教会です。 Depois tem o templo de Davi. そして、ダビデの時、 Quando Davi resolve construir um templo para Deus, 神の、神殿を作る時、 Deus falou assim: não, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. そして神は言われます。私は人間の手によって作られたところには、住みません。 Mas eu vou permitir que você construa, Davi, しかし、ダビデはそれを、建てるんです。 como um símbolo シンボル、 de uma realidade futura. 今の、現実のために。 Só que você tem que obedecer o meu desenho. ですが、私のこのビジョンに従わないといけない。 E daí Deus dá todo o desenho do projeto de como tinha que ser o templo, todas as dimensões. そして神は、ダビデにどのように、神殿を作るかすべて、ダビデに指示したのです。 Todos os materiais. すべての、材料、 Davi tinha que obedecer cada detalhe. だからすべてのその守り事をダビデは一つ残らず守らないといけない。 Inclusive, Deus falou assim: olha, eu te dei todo esse desenho, mas você não vai poder construir. しかし、作ることはできるが、ダビデ自身で作ることはできない。 Porque suas mãos estão manchadas de sangue. なぜなら、ダビデ、あなたの手は血で汚れてい Seu る。 filho vai construir. あなたの息子が建てるんです。 E isso tinha uma realidade que apontava para a igreja. だからそれは、教会の意味している。 A igreja também é um desenho divino. 教会も、その、絵なのです。 A igreja não pode ser edificada do jeito que a gente acha. だから教会を建てるために私たちの思うがままに建てることは A できない。 igreja não pode ser edificada por qualquer pessoa. 教会を建てるのに、誰でも建てられるようなものではない。 O que nos aprova para edificar a igreja 私たちが教会を築き上げるためには、 não é uma faculdade de teologia, 進学校に行くことではない。 não é um diploma, um certificado, 何かの資格を取得するためではない。 não é a aprovação de uma denominação, そういったその、支配力、 mas é a aprovação no espírito. 霊的な、ものによるんです。 Deus sabe quem nós somos quando ninguém vê. 神は私たちを知っているのです。誰も見ていないところも。 Não importa que você tenha a aprovação das pessoas. だから、人に、試されているというのは Se você é reprovado por Deus,
あなたは、神に、試されている。 Não importa que você esteja construindo toda uma realidade visível, だからあなたが目に見えるものを築き上げても、 que seja aparente e bonito, 見た目が綺麗で、 que tenha relevância diante das pessoas, もう素晴らしい、人々が、人数を持っている。 se Deus já reprovou o espírito através do qual você está construindo. 神は、あなたが霊的に、築き上げられているものを見る。 Se você não conhece o modelo divino, あなたが、その真の、その模範を、知らなければ、 então o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa noite なので、今夜あなた方と分かち合いたいことは、 é que assim como a igreja possui um modelo divino para ser construído, 教会を、この真の、素質を持って、築き上げるための、 e que se nós não conhecemos, nós corremos o risco de, mesmo que tenhamos a aprovação das pessoas, ter a reprovação de Deus, quando você não conhece esse desenho, あなたが、そのビジョンを知らないときに、 você pode ser aprovado pelas pessoas e reprovado por Deus. 人々に、試されているが、それが、Rejeitado. 人々に拒否されても、神はそれを、人々が良しとしても神は拒否されます。人々が良しとしても神は、それを、否定します。 E do mesmo jeito que isso acontece para a igreja, também acontece para todas as realidades que expressam a Deus. Por exemplo, o casamento. それは教会の中でも起きますが、教会だけではなく結婚生活の中でも、起きます。 O casamento, ele simboliza a união de Cristo com a igreja. 結婚というのは、キリストと一つとなるという意味があります。 A união de um homem com uma mulher 人間である男と女が一つになる。 é uma realidade visível それは、見えるもので、 que aponta para uma realidade invisível mais poderosa. それは見えるものですが、それを見えないものへと、築き上げられるものです。 Toda vez que um homem se une com a mulher, 男が、女と一つになるとき、 a Bíblia diz que eles se tornam um. 聖書には一つとなるって書いてあります。 Assim, quando Cristo, quando se une conosco, キリストが、私たちと、いるとき、 nós nos tornamos um com Ele. 私たちは彼と一つである。 Isso é um mistério que às vezes nós não compreendemos. それを私たちは、理解できてないのです。 O que é se tornar um só Espírito? 霊によって一つになるというのはどういうことでしょうか。 O que acontece entre Cristo conosco acontece entre nós com a nossa esposa. キリストと私で起きていることは、それが、妻と私との中での、影響力になるのです。 A realidade do casamento é muito mais profunda do que a gente imagina. 私たちが想像している以上に結婚というのは、深い、意味があるのです。 O casamento não é só uma aparência, 結婚というのは見た目ではないので é uma realidade do espírito. す。霊的な、ものであるのです。 Eu vou contar algo para vocês para que você possa dar um exemplo. あなた方に、例えをお話ししたいと思います。 Eu falei para vocês, eu sou engenheiro, trabalho com construção há muito tempo. 私は、建築関係のエンジニアで、長年、勤めています。 E uma vez nós fomos construir um prédio muito grande lá na cidade de Taubaté. 私が、タオバテという町で、とても大きい建物を建築するときに、 E quando nós começamos a fazer essa obra, era um prédio comercial, salas comerciais, tinha um heliponto, era um prédio muito bonito. もう建築前からその素晴らしい、ビルで、ヘリコプターも止まるそのポートもあるような素晴らしい建物です。 E a gente vendeu todas as unidades logo no lançamento do prédio. しかしそれを建てる前に私たちは、全てを売り払ってしまったのです。 E quando nós fomos começar a obra, そして私たちが作業に取り掛かるとき、 a gente fechou a frente do terreno com um tapume. その建物に、皆さん分かるように工事するときに壁のような囲いをしますよね。 E começamos a fazer a fundação da obra. で建物を作る前には私たちはその基礎をその中に杭を打つようにその基礎を作らなければならない。 Aquela obra tinha 2 subsolos.
2 níveis para baixo. 地下が2階。地下2階の基礎も作らなければならない。 Então foi muito tempo escavando a terra. なので、長い時この地を掘るのに土を掘ってるのに E daí começamos a investir muito dinheiro na fundação, muito concreto e aço. なので私たちは、この土を掘るためにたくさんのお金を、かけました。 E já tinham passado 6 meses de obra. そして、それが6ヶ月続きました。 E como estava o tapume na frente, 囲いがあり、 e a gente estava fazendo a obra para baixo, その地下を作るために ninguém conseguia ver nada. 誰もそれを見ることはできなかったのです。 E começaram a ligar no escritório reclamando. そして、ある人が私たちの事務所に、クレームを入れました。 Nós compramos uma sala cara e nós não estamos vendo nenhuma obra. そのお客さんは、私たちは高いお金を払ったのにまだビルが建ってないじゃないか。 E a minha secretária me ligou e falou: Cristiano, os clientes estão bravos. そして、私のその事務員が、ちょっとクリスチャンさんお客さんがすごい怒っています。 Porque investiram muito dinheiro e não estão vendo a obra. たくさんお金を払ったのにまだ全然進んでいないから。 Então eu pensei em algo. だから私は一つあることを Eu vou convidar todos eles para irem visitar a obra. そのお客さん全員を、その現場に連れて行き、 E quando eu cheguei lá na obra, tava um monte de gente brava. そして、私がその現場に着くとたくさんその作業員がみんな怒っています。 E eu passei por eles 私たちはその間を通り e não falei nada. 何も言いませんでした。 Demos um capacete para cada um 彼らに、ヘルメットを渡して、 e abrimos o tapume その囲いを開けて para eles entrarem. 彼らが入るために Quando eles entraram, 彼らが入った時 todo mundo fez assim: "Oh!" 彼らが入った時に皆は納得したようにああと言いました。 Eu não precisei falar nada, 私は何も言う必要はなかったのです。 porque eles olharam o tamanho da obra, そのやる工程がどれだけでかいかを彼らが理解している。 que não podia ser vista, 見えないもの、 porque estava sendo feita a fundação. その基礎を作るために、 A fundação é algo invisível, 基礎というのは見えないものです。 a gente não vê, 誰も見えないもの。 mas é o que sustenta todo o prédio. でもその建物のために必要なものなのです。 Você passa muito tempo fazendo a fundação. あなたは長い間その基礎を作るのです。 É muito mais complicado do que fazer a estrutura. 建物を建てるより、その基礎を作る方がとても難しいです。 Depois que você sai do subsolo e começa a fazer a estrutura, その地下が出来上がった後にその建物を建築するとき、 vai muito rápido. とても早いです。 E hoje nós estamos diante de uma geração 今私たちのこの世代は、 que quer ver as coisas rápido, 全て早く見たいという欲があります。 que está preocupado com o que é visível, 目に見えるものに対して心配してしまう。 mas não prepara a fundação. 私たちは基礎を作らないまま、 Então os casamentos, なので結婚というのは、 eles acontecem, os casamentos acontecem preocupados só com a aparência. 皆はその結婚に対してその目に見えるものに対して心配するのです。 Mas não tem fundação. ただ基礎がない。 Então eles se tornaram, o casamento se tornou 結婚は今、uma mentira visível. 偽りの、外見になったのです。 Porque nós vivemos na época das redes sociais. なので、私たちは今のこの世の中を生きている。 Então as pessoas mostram as fotos なぜ、なので人々は写真を皆さんに見て no Instagram, no Facebook. インスタグラムやフェイスブック、 Estão sempre sorrindo, いつも笑ってて、 parece que estão sempre felizes. いつも幸せそうな。 Mas a realidade que nós vemos como pastores でも現実的には、そうではない。 é mulheres sofrendo dentro de casa, 女性が家の中で恐れていて、 homens frustrados, 男が、憤ったり、 pais que não conseguem mais ter o amor dos filhos, 父親がもう子に、愛を注がなかったり、 a família completamente destruída もう家族が崩壊している中で、 porque não tem fundação, なぜならそれは基礎がないからです。 mas tem aparência. でも見た目はある。 Porque a gente quer sempre o visível. なぜなら私たちはいつも見えるものが欲しい。 Mas para que você tenha um visível bonito, 私たちが、良い外見を持つには、 você precisa ter um invisível que tenha tido investimento. あなたは見えないその基礎がなければならないのです。 Eu tenho 20 anos de casado, 私は20年の結婚歴があります。 mas nós investimos nessa relação. しかし私はそれに対して時間をすごくかけました。 Quando eu conheci a Leila era uma menina. 私がレイラさんと知り合った時は彼女はまだ子供でした。 Ela tinha 15 anos de idade. 15歳でした。
Eu era um jovem impetuoso, bravo, com temperamento forte, 私は当時、怒りっぽくて、プライドが高かったので mas eu tive um encontro com Cristo. しかし私はキリストと出会ったのです E ela teve um encontro com Cristo. 彼女も同時にキリストと出会ったのです E à medida que Cristo foi formando em mim, そして、私の中でキリストによって作り変えられています que eu fui crescendo a estatura de Cristo, 彼によって、この自分の中の建物が築き上げられると e き que a Leila foi crescendo a estatura de そ Cristo, れと同様にレイラさんも築き上げられているとき nós nos tornamos um. 私たちは一つになったのです Porque só podemos nos tornar um 私たちが一つになるためには、 quando nós nos encontramos em Cristo. キリストによって会わないといけないから Agora, se eu estou em Cristo そして私がキリストにあることによって、 e a Leila está na natureza de Adão, 彼女がアダムの性質を持っていたなら nós vivemos um jugo desigual. 私たちは不信者同士の関係となっています Nós falamos isso nessa manhã aqui na igreja. そして私たちはそれを、今朝お話ししました A natureza de Cristo キリストの素質 e a natureza de Adão. アダムの素質 O fato de você se dizer evangélico não quer dizer que você tem a natureza de Cristo. あなたが福音によって生きていると言ってもあなたは、キリストの素質を持っているとは限りません A natureza de Cristo só é formada em nós キリストの素質は私たちが作り変えることによってできるもの quando nós passamos pela cruz. 十字架を通して、 Então a cruz arranca a natureza adâmica 十字架は私たちのこのアダムの素質を引き剥がしま para す que Cristo seja formado em nós. キリストが私たちに作り変えられるために、 Ou seja, jugo desigual 不信者とは、 não é você casar um evangélico com um espírita. その福音教会と、スピリタ É de outra religião. 他の、宗教と、結婚すること、 Jugo desigual não é a união de duas religiões diferentes. 不信者というのは、お互いが違う宗教同士がこう一つになるわけではない。 Jugo desigual é a união de duas naturezas diferentes. 不信者というのは、二つの、素質が入り交わることです。 Você pode estar dentro da mesma igreja 同じ教会にいることはでき e um está em Cristo e outro está em Adão. る。一人はキリストによって一人は、違うものに属している。 Ali você tem um jugo desigual. それはもう不信者となる。 E o problema não nasceu na hora do casamento. それは結婚の時に生まれたものではない。 O problema nasceu na hora da construção do fundamento. それが起きてしまったのはその基礎を作る段階で起きていることなんです。 Quando Deus definiu começar uma nova geração através de Noé, 神が、ノアを通してその世代のために起こそうとしていたことは、 essa nova geração não aconteceu quando Noé desceu da arca. ノアが、そのノアの箱舟から出ていく時にから始まったのではない。 Essa geração começou quando Noé resolveu obedecer para construir a arca. そのちゃんとした世代はそのノアが神を聞き従うところからそのプロセスが始まったのです。 O casamento não começa no dia do casamento. 結婚というのは結婚してから始まるのではない。 O casamento começa quando antes do casamento você decide obedecer a Deus, até na escolha da pessoa com quem você vai se casar. 結婚する前に、神の、ことを聞き従い、誰と結婚するべきかを、に従うことなのです。 Porque isso é uma das decisões mais sérias na vida de uma pessoa. それはとても、重大な、ことです。 Agora, quando nós não estamos em Cristo, 私たちがキリストにないとき、 quando é a natureza de Adão que nos governa, アダムの素質が私たちを nós também falamos sobre isso nessa manhã, nós nos tornamos sensoriais, 私たちは、感傷的なものとなってしまう。 governados pelos sentidos. 五感によって生きるもの。 Então, um homem e uma mulher なので男と女は、 fora de Cristo, キリストに合ってないもの。 como que eles escolhem as pessoas com quem vão se casar? どのように彼らは、自分のこの結婚相手を選ぶの Por ですか。 aquilo que eles veem. 目に見えるものですよね。 Ah, eu acho bonita. この人綺麗だ Ah, と me 思う。 interessa. 興味がある。 Mas isso com o tempo muda. しかしそれは時につれて変わっていくのです。 E se você não teve uma decisão no espírito, そしてあなたは、霊によって決断力がない。 você não tem fundamento. あなたには基礎がない。 E se você escolheu por aquilo que você viu, あなたが目に見えたものを選んでしまった。 com o tempo, 時によって、 você pode achar algo 何 melhor do que você viu. その自分が思っていた以上に良いものが見える。 E daí você quer trocar. そしてあなたはそれを変えたがるんです。 Sabe o que acontece? どうなるかわかりますか？ Hoje o divórcio
acontece na mesma proporção que acontece no mundo, acontece dentro da igreja. この世の中で起きていることも教会でも起こることなんです。 Porque nós temos feito das nossas reuniões 私たちのこの集まりの中で起きる aquilo que a gente acha que é 私たち ser igreja. 私たちが思った教会だと Nós perdemos a construção, nós perdemos a mão na edificação da igreja, perdemos o desenho de Deus. 私たちはその教会を築き上げることをなくし、その教会のビジョンをなくしてしまう。 E as denominações se tornaram cada uma delas a maneira daquilo que eu acho que é a maneira de construir. そして私たちは、時につれ私たちが良いと思っているものに対して動いてしまう。 Nós tiramos Cristo como fundamento das nossas vidas. 私たちは基礎であるキリストを取り裂いて私たち自身で行動して E し em まう。 muitos lugares o evangelho se transformou uma profissão, uma forma de ganho de vida. そして、多くの教会は、その命を得るという行動に対して、よりお金を、重視することになる。 Tem pastores que seguem conduzindo uma igreja por causa do seu salário. ある牧師はその自分の給料によって、動くことがあります。 A sua vida no espírito, a sua realidade invisível, ele mesmo sabe que já está reprovado por Deus. あなたのそのキリストに自分自身がキリストから離れて自分自身がキリストから離れているのです。 Mas segue fazendo, しかしそれを行う。 porque na verdade sustenta uma mentira. それが偽りとなっていきます。 Porque já perdeu de vista それらをそのあるべきものを失ってしまうのです。 a preocupação em obedecer o desenho. 私たちが心配するべきなのは神から与えられたビジョンに対して従うことなんです。 A mesma coisa tem acontecido dentro das famílias. それは家族間で起きていることでも言えます。 Tem casamentos que só não tiveram a separação, mas já não existem. 離婚というものはないのですが、もう存在しないと同様な関係を築いているところもあります。 Os dois estão juntos, mas já não são mais um. 二人は一緒ですけど一緒ではない。 Já não há mais amor, もう愛し合っていない。 já não há mais respeito. もう従ってもいない。 O homem não sabe qual é o papel dele diante de Deus. 男はその神にあって、男のやるべきことを見失ってしまう。 E a mulher não sabe qual é o papel dela diante de Deus. で、女も同様に、神から与えられたその自分の役目を知らない。 E fica uma discussão daquilo. Ah, eu acho isso, você acha aquilo. だからそうなってしまうと、私はそう思うから、俺はそう思うからっていう関係になってしまう。 E daí não adianta fazer curso de casais. だから、結婚のセミナーに参加する意味はないのです。 10 passos para o casamento feliz. 結婚の幸せのについてという。 A gente está tratando a parte externa だから私たちはその見えるものに対して動き、 sem tratar o fundamento. その基礎を作り上げられない。 Sabe aonde os problemas se resolvem? どうやって問題を解決しますか？ Quando eu me encontro em Cristo 私がキリストと出会って、 e quando a minha esposa se encontra em Cristo. 妻もキリストと出会い、 Então as diferenças se encontram em Cristo. だから違いというのはキリストと一つ、出会うか出会わないかの。 Então não é uma briga para saber eu tenho razão ou você tem razão. だから問題は私はこういうの、こういう意見がある。 Sabe como a gente resolve? どういうふうに解決しま Qual す é a か？ vontade do Senhor para isso? 神の御心は何なのかと。 Eu me sujeito ao Senhor 私は主に従います。 e ela se sujeita ao Senhor. 彼女も神に従います。 Então nós temos a humildade だから私たちは、謙虚になるのです。 para reconhecer quando estamos errados. 私たちがその間違いを知るために、 Porque Cristo é o centro das nossas だ vidas からキリストが私たちの中心だから、 e não eu. 私ではない。 Quando você é o centro da sua vida, あなたが自分の中心にいるとき、 você se torna orgulhoso. あなたは高慢になってしまうのです。 Você tem dificuldade de reconhecer que está errado. あなたはそれが間違いだっていうことを認めないのです。 E daí fica uma briga なのでそれが喧嘩になり、 para provar quem tem razão. 誰が合ってるかっていうのを争いになってしまうのです。 A Bíblia fala que nós estamos escondidos em Cristo. で、聖書には私たちはキリストの、に隠れているというのです。 Então o casamento 結婚というのは、é o encontro de duas pessoas 二人の出会い、escondidas em Cristo.
キリストによって隠れている。 Então nós nos tornamos um. なので私たちは一つなので。 Então eu estava aqui, ó, com a minha vida, com a minha atividade, e a Leila estava aqui com a vida dela, com a atividade dela. なので私は自分の人生があり、そしてレイラさんにも私の人生があり。 E daí um dia eu resolvi entregar completamente a minha vida para que Cristo fosse formado em mim. そして私はある日、キリストによって私自身を捧げた時、 Eu abri mão de mim, eu morri para mim もう mesmo. 自分の手を離し、私自身を殺し、 Então eu me escondi em Cristo. 私はキリストに隠れました。 A Leila estava aqui também. Daí um dia ela abriu mão da vida dela, ela teve um encontro com Cristo e ela se escondeu em Cristo. レイラさんも同様に自分の持っていたものを手放し、キリストの背後に隠れまし E た。 nós dois nos encontramos em Cristo. そして2人が隠れたことによって2人は出会い一つにな Quando る。 a gente se encontra em Cristo, então nasce uma nova natureza, os dois se tornam um. それによって現象が起きて私たちはキリストによって一つになるんです。 É isso que é o projeto, o desenho de Deus para o casamento. それが神が描いた結婚のビジョンです。 Fora disso, その他、 tudo que você vê あなたが見るもの、 é uma superficialidade, é algo superficial. Superficial, fica na superfície da água. Algo raso. 浅く、こう水が浅い時にこう見えるものってありますよね。地面、そういうものになる。 Irmãos, sabem de uma pesquisa que foi feita recentemente そして皆さんは知っていますか？ que todas as fotos nas redes sociais das mulheres com decotes, usar roupa com muito decote para mostrar o peito e tal, SNS があるように Facebook、Instagram とかで女性が V ネックの胸元が見えるまでの服を着て写真撮ってるものありますよね。 quanto mais a mulher se expõe, 女性がの露出が多いほど、 mais descontente ela está no casamento. それが自分の結婚式に悪影響があるっていう風な認識になるんで Isso é uma pesquisa. す。それは結果でしょ Toda vez que a gente quer expor algo para mostrar para os outros, う。私たちが人々に見せたいとき、 é quando algo não está bem dentro de nós. 自分の中で何か悪いことがあるときなんです。 O evangelho não é frequentar uma religião. 福音っていうのはその、宗教に行動するものではない。 O evangelho não é um título de pastor. 福 Pastor, apóstolo, missionário, profeta. 音というのは、肩書きではないのです。 O evangelho é a realidade que você vive dentro de você. 福音というのは Qual a verdade que habita em você? その自分の本物はどこに住んでいますか？ O que você fala é a expressão do que você vive? あなたが言っているものはあなたのその感情で動いている。 Senão é uma mentira. もし感情によって Senão não tem vida. あなたは偽り Senão não faz sentido. 命がないので。 Senão o que a gente está fazendo aqui é uma hipocrisia. O evangelho é a vida de Cristo em nós. 福音というのは、イエスの、キリストの命なので、 Nós morremos para que Ele possa nascer nas nossas vidas. 私たちが死に、そしてキリストが復活するために、 Sabe, tem uma história uma vez que eu ouvi muito interessante. 私はある、ことを聞いて、関心を持ちました。 Tinha um jovem caminhando no campo com seu pai. 男の子が、お父さんと、野原に出かけている時、 E o pai, caminhando com seu filho, falou assim: Filho, além do canto dos pássaros, você consegue ouvir alguma outra coisa? そして父親は言いました、息子よ、鳥のさえずり以外であなたが今聞こえている音はありますか？ E o filho respondeu para o pai: Sim, pai, parece que eu ouço o barulho de uma carroça. で、子は言います。はい、父よ、馬車の音が聞こえます。 E o pai falou assim: Muito bem, meu filho, você está correto. É uma carroça. で、父親は言います。おお、よくやった息子よ。そうです。馬車の音なんです。 E o pai falou assim: É uma carroça e ela está vazia. 馬車ですが、その馬車は空です。 Daí o filho falou assim: Nossa, pai, como que você sabe que a carroça está vazia se a gente não está vendo? で、子は言います。すごいですね、父よ。馬車が空っていうのをなんで知ってるんですか？ Daí o pai respondeu: そして父は答えました。 Quanto mais vazia uma carroça, 馬車に何もないほど mais barulho ela faz. すごい音を出すのです。 Então, aquele menino aprendeu uma lição. そして息子はそこで学びました。 Pessoas vazias 空っぽな人間は são barulhentas. うるさいのです。 Todas as vezes que você vê alguém あなたがいろいろな人を見るとき、 precisando chamar atenção para si mesmo, その人たちが自分に
注目してもらうためにこうして interrompendo conversa, その話に話をして falando alto, 自分、大きな声を出して、 querendo chamar atenção. 自分に注目を浴びせるとき、 Se lembre dessa frase: このフレーズを思い出してください。 pessoas vazias 空っぽな人間は são barulhentas. うるさいです。 Deus não nos chamou para fazer barulho. 神は、うるさくするために見したのではない。 Deus nos chamou para manifestar a vida de Cristo através de nós. 神は私たちを召したのは、キリストをマニフェストするために召しました。 Isso você faz muito além de palavras, それは言葉によるより、 mas através da verdade invisível que habita em nós. この真理というこの内面的なものからよるものです。 Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas que se veem 私たちは目に見えるものから、目を離さなければならない。 para nós estarmos atentos às coisas que não se veem. 私たちは目に見えないものに目を向けるべきです。 E dentro disso nós precisamos perceber o quanto corrompido está o modelo de namoro atual. なので今の世の中どんだけその交際に対して間違ったイメージがあるか。 Porque a gente estimula os jovens dentro da igreja この教会の中の若者たちに com um padrão de namoro que é sensorial. その交際に関してその感情的に動いてしまう。 A gente acha normal quando os jovens estão lá se beijando, se tocando, se abraçando, como se isso fosse a maneira de se conhecer para um casamento. だからその若者たちがそのお互い抱きしめ合ったりキスしていることに対して私たちは何の疑問も持たないんです。 Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: でパウロがそのガラテヤの手紙を書くときに a ninguém mais eu conheço segundo a carne. 私誰も、第二の肉によって、私は知らない。誰も知らない。 Nem mesmo a Jesus eu conheço segundo a carne. キリストでも私はその肉によって知らない。 Porque Paulo fala da importância de nós aprendermos a discernir as pessoas no espírito. 私たちは、霊的な認識によって人々を見分けなければならない。 Então, o casamento tem que ser a união de duas pessoas que se conhecem no espírito. だから結婚というのはそのキリストによってその理解をしている者同士が一つになるべきなの。 E quando nós, como igreja, conseguimos voltar ao desenho de Deus para o casamento, 私たち教会がそのキリストのそのビジョンに、切り替わるためには nós vamos conseguir então tratar a causa e não as consequências. その目的に対して、行動しないといけない。 Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. 聖書の、ガラテヤの手紙1章の15節を開いてください。 Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Falando com o Felipe, que eu treinei com ele que eu ia falar para ajudar ele na tradução, mas falei tudo diferente. Quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne nem sangue. けれども生まれた時から、私は選び分け恵みをもっと見せてくださった方が異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに掲示することを良しとされた時、私はすぐに人に相談をせず A gente precisa entender o significado dessa expressão revelar seu Filho em mim. この聖句に書いてあるように私たちの子供を、私によって私のうちのものによって作り変えるように Porque a revelação de Cristo em mim é diferente da revelação de Cristo a mim. キリストの啓示というのは私の中の啓示であるように、啓示がではなく啓示のなので A revelação de Cristo a mim, ela dura 1 minuto. キリストの啓示がっていうふうに言っているものは、もう1分で Mas a revelação de Cristo em mim dura toda uma vida. キリストの啓示によって私たちが動くことは、永遠なの。 Paulo foi apresentado a Jesus no caminho de Damasco. パウロはそのダマスコで、キリストと出会い Quando ele teve uma visão.
ビジョンが見えた。 Aquela foi a revelação de Cristo a ele. それは、パウロに対して神が啓示を与えたの。 Foi instante. もうそれは瞬間的に。 Mas a revelação de Cristo em Paulo しかしパウロによってキリストの啓示を表すときに、 o processo de Cristo ser formado dentro de Paulo キリストのそのプロセスが、パウロの中で、 durou toda a sua vida. それが、長く続いたのです。そのパウロがそれを、体験したことによって彼は、それを生きることができたのです。 E você percebe que Paulo não dá muita ênfase, não chama muita atenção para o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. でパウロはその自分がダマスコで、キリストと出会ったことを皆にもう公表することはあまりしなかったです。 Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. パウロはその新約に対して、偉大な著者でした。 A maioria das cartas do Novo Testamento são epístolas paulinas, são escritas por Paulo. その聖書に書いてあるその聖書の、箇所は、新約聖書に対しては、パウロがほとんど書いています。 E você só vê Paulo contando da experiência que ele teve de ver aquela situação quando ele caiu por terra, quando ele vai diante do rei Agripa e conta o testemunho da sua vida. そしてそのキリストと出会った時から、起きたそのものに対して、彼は語っています。 Mas em todas as cartas, しかし全ての手紙には、 sem exceção, ele conta de como Cristo foi formado dentro dele. 全ての手紙は彼がどのようにキリストによって作り変えられたのかを話しています。 Ou seja, a ênfase de Paulo não é aquilo que aconteceu fora, é aquilo que estava acontecendo dentro. だからパウロはその目に見えたものに対して、書いたのではなく、彼の中で起きたことを書いているんです。 E Paulo nos deixa claro que a importância do Evangelho é essa formação invisível, não são as experiências externas. なのでパウロが言いたいのは外見的なものではなく内面的なその福音に対して、訴えかけているんです。 Porque as experiências externas elas são frágeis e as experiências internas é que nos fundamentam na fé. その見えるものに対しての経験は時がされば過ぎ去ります。しかし内面的な経験は永遠と続くのです。 É como na construção de um prédio. それは建築でも言えることです。 A experiência externa seria a cobertura do prédio. 見えるものは例えば、その建物を建てる時のその骨組みから外見を作る時、 E a experiência interna seria o fundamento, a fundação. その内面的な経験というのはその基礎を作るのと同じように、 A fundação você não vê, mas ela sustenta todo o prédio. あなたは基礎を見ることはできないが、しかしそれは長年その建物を支えるのです。 A cobertura ela pode ser danificada, pode vir chuva, pode arrancar, pode acontecer mas o fundamento não mexe. しかし外装は、季節的な問題、災害などが起きたときに、それが破損してしまいます。しかし、基礎はそういうことがないのです。 Agora, se a sua vida está preocupada com a cobertura e não tem fundamento, あなたは、外装のことを心配して、その内面的な基礎を心配していないなら、 quando os problemas surgirem, 問題が現れたとき、 você não vai ter sustentação da sua fé. あなたはその信仰を保つことができない。 E é por isso que muitas pessoas だから多くの人は、caem em pecado, 罪に落 se ちて、 desviam, やる気を失って、 têm problemas nos seus casamentos, 結婚に問題が起きて、 porque construíram a sua vida com Deus 神によって自分を築き上げられたものは、 baseado em experiências exteriores. 神によって、経験のあるものがその見えるものによって、作り上げたものの例えです。 Eu volto a dizer algo para vocês, meus irmãos, as experiências exteriores elas são frágeis. 見える経験、見えるものの経験は、過ぎ去ります。 Sabe, o fundamento da nossa fé não pode ser os milagres, não podem ser as coisas que a gente vê. O fundamento da nossa fé tem que ser a formação de Cristo em nós. 私たちのこの基礎を作るためには、その目に見える素晴らしい奇跡ではありません。目に見えないその神の経験によるものです。 Tem algo que uma experiência que eu tive na minha vida que pode ajudar a entender bem isso. 私は今からあることをお話ししたいのですが、それを話せば多分皆さんは理解できます。 Quando eu fui ordenado pastor há 20 anos atrás, 私が牧師になって20年前私は牧師になりました。me enviaram para cuidar de uma congregação. 私は、カンファレンスの、Para ser pastor de uma igreja. 教会
を管理する牧師へと任命されました。 E junto comigo foi enviado um outro pastor, também muito novo na época. そして私の他にもう一人若い牧師が任命されて入りました。 Ele era um advogado recém-formado e eu um engenheiro recém-formado. 彼は 20 anos atrás. 彼は弁護士であって私は現場監督をやっていました。 E logo que nós começamos aquela igreja, a esposa desse meu amigo engravidou. 私たちがその教会に通っている間に、その若い牧師さんの妻が、子供が妊娠ができました。 E durante a gravidez descobriu que aquela criança, que ela estava grávida, tinha síndrome de Down. そして、妊娠していた子に対して、大きな病気があることを確信しました。ダウン症があるというふうに分かりました。 E aquele casal, aquele jovem casal de pastores que estava junto comigo me auxiliando na igreja, そしてその若い夫婦牧師は eles tiveram uma experiência surpreendente. もう素晴らしい奇跡を目の当たりにしています。 Um dos maiores milagres que eu vi na minha vida. 私が人生の中で見たすごい奇跡。 Porque até próximo do nascimento da criança, o laudo do médico era sempre o mesmo. Ela tem Down. もう毎回病院に行くたびに先生には、いやこれはダウン症ですと言っていました。 A cabeça da criança era desproporcional ao corpo. もう、その子の頭の形状がもう体と合わないというふうな。 Mas, para a alegria de todos nós, quando aquela criança nasceu, ela nasceu completamente perfeita e curada. しかし出産した時にそのダウン症ではなく、もう完全な体として生まれたのです。 Os médicos não conseguiam entender o que tinha acontecido. そして、医者の先生たちはそれを理解できなかったのです。 Porque Deus é um Deus de milagres. なぜなら神は奇跡の神。 Ele não está preso às circunstâncias. 神はその常識にとらわれない。 Deus pode mudar a nossa história da noite para o dia. 神は私たちの歴史を一晩で変えることができる。 E eles experimentaram aquele milagre tremendo. そして彼はその素晴らしい奇跡を目の当たりにした。 E depois acabou que eles, por causa da profissão dele, ele se mudou para uma outra cidade. そしてその後、彼ら、夫婦は、違う町に、違う市に行きま E した。 eu nunca mais o vi. そして私はもうそれっきり彼らと連絡取りませんでした。 Então, certa vez eu encontrei um rapaz que ele era o guitarrista da igreja naquela época. E isso depois de muitos anos. そしてある日私は、当時ギターを務めていた、信者とばったり会いました。 E ele me abraçou e falou assim: Nossa, Cristiano, quanto tempo! そして彼は「おおクリスチャーノさん久しぶりですね」とハグしました。 E ele falou assim: Sabe como que está quem eu encontrei? O nosso amigo, o pastor tal lá. そしてそのギタリストの方が「信じられますか私は、あの牧師さんとこの前会ったのです」 E ele falou assim: Lembra do filhinho dele? Tá grande, tá uma bênção, com saúde, lindo. そしてその息子も会ったのですがもうびっくりするぐらい成長しててたくましかったです。 E eu fui abraçar o pastor e falei assim: Pastor, que experiência nós tivemos naquela época, né? O que Deus fez na vida do teu filho. そして私はその牧師を抱きしめあの時の経験は素晴らしかったですねと話しました。 E aquele pastor respondeu o seguinte: そしてその牧師はあることを言いました。 Olha, não fala daquela época. Não fala daquela época, porque eu entendi que não foi Deus que fez nada. Eu não estou mais no Evangelho, não acredito em Deus. E se você quiser continuar meu amigo, não entra nesse assunto. そしてその牧師はいやもうその話はやめてくれ、その話もう私は神を信じていないしもうその話をするのであれば私は縁を切ります。 Como que pode uma pessoa que tem uma experiência de um milagre tão tremendo passar um período da sua vida e parece que esquecer isso e isso já não trazer mais vida, e a mesma pessoa que viu Deus fazer algo de repente não acredita mais em nada e fica fria na fé? そして皆さん信じられますか、このような素晴らしい経験を体験したのに彼は神から離れたのです。 A Bíblia fala disso, daquela passagem dos 10 leprosos que foram curados. Eles viram os seus corpos sendo curados.
そして聖書にも書いてあるように、癩病人たちが、完全に清められ、癒されたのを皆さん Mas toda mudança externa no seu corpo não produziu deles nada por dentro. しかしその癒された癩病人たちは、内面的には癒されていなかったのです。 Eles foram embora como se tivessem sido curados de uma gripe. 彼らは癒された途端にもうイエスから離され、もう何もなかったかのように過ごしたのです。 Esse meu amigo tratou um assunto de uma cura, de um milagre da cura de uma criança com Down como se fosse uma coisa qualquer. そして彼は、自分の子がダウン症から癒されたにもかかわらず、それがなかったのかのように今は起きている。 Como se acontecesse todo dia. それはもう普通に起きることだと思う。 Porque essas experiências externas, guarde essa frase, toda experiência externa é frágil. 内面的な経験は、過ぎ去るものです。 Do mesmo jeito que te empolga, te frustra. Do mesmo jeito que te deixa animado. あなたはやる気が起きますけど、時が経つにつれてそれは、なくなります。 E hoje as igrejas estão ensinando as pessoas a fundamentar sua fé em experiências externas. そして今の教会は、私たちの、この信仰を強めるためには私たちは素晴らしい経験を体験しないといけないという教えを説いているのです。 Se transformar em verdadeiros shows de música, de luz e um monte de coisa. だから、正会とかを開き、こうたくさんイルミネーションをしてでっかい教会で行うように。 As pessoas têm entretenimento, mas não têm a vida de Cristo sendo formada. 皆さんは行くが、しかし彼らの中には、キリストが作り変えられていない。 E isso é um perigo, それは危ないです。 porque do mesmo jeito que te empolga, depois te frustra. あなたは、一時的に、やる気がありますが、それがなくなっていきます。 E eu escrevi, hoje de manhã eu estava falando para os irmãos que eu escrevi 2 livros. で私は、2冊の本を書きました。 É como que uma sequência. どのような、順序。 O primeiro se chama Cristo de dentro para fora. まず1冊目はキリストが外から外へと表す。 E o segundo se chama Cristo de dentro para fora, o poder da ressurreição. そして2冊目は、キリスト内から外へと表し、そしてそれを復活へと導く。 E eu compartilho nesses livros a experiência que eu tive de ver Cristo sendo formado em mim. そして、この本は私が経験したこのキリストに作り変えられているこの経験を通して書いた本です。 Através de um processo que eu passei de desconstrução, de destruição de todas as coisas exteriores. 私が、経験したそのまず自分の中のその、土台を全部壊して立て直すこのプロセスを。 Porque Deus faz sempre o mesmo com todos nós. 神は私に限らず全員にその順序を与えます。 O processo de Cristo ser formado dentro de nós 神のプロセスは私たちのうちにキリストを作り変え、 passa por abalar todas as coisas que são abaláveis. すべてその揺るぎるものに対して、揺るぎるものを揺るぎないものに変えるために。 Deus destrói todos os nossos apoios, tudo onde a gente põe a nossa confiança. 神は私たちの持っているものをすべて壊して、神に信頼するものへと導くんです。 Para que a gente aprenda a confiar totalmente nele. 神に信頼することを私たちが学ぶために。 A minha empresa de construção chegou a estar entre as 100 maiores empresas de construção do país. 私のこの建築会社は、この私の住んでいる市の中でトップクラスの大企業です。 E nos últimos 5 anos, diante da crise que veio no Brasil, nós perdemos tudo. で、5年前に起きたその、リーマンショックによって、経営が破綻しかけました。 Não só perdemos o dinheiro, os bens, os imóveis que nós tínhamos, perdemos inclusive a reputação. É o que as pessoas falam da gente. 私たちは、その会社の家具やその機材、その建物、その人材を失っただけではなく、人々のその評価すら失ったのです。 E isso é algo que todos nós que queremos ver Cristo ser formado em nós vamos experimentar. 私たちがキリストに作り変えられたいならこういう経験をすることになります。 Porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. なぜなら、イエスは私は、道真理命だからですという。 Quando ele fala que ele é o caminho, ele fala o seguinte: o
mesmo lugar por onde eu passei, vocês vão passar. でイエスが言う道っていうのは、イエスが実際に通られた道を私たちも通る意味があるんです。 Ele é a porta. Você não chega a Deus se você não passar por Ele. イエスは扉であり、その扉を通してではなければ私たちはイエスの道に行くことができない。 Então, se você quer de fato que Cristo seja formado em você, なのであなた方が、キリストによって、作り変えられているという結果があるのだ。 nós vamos passar por alguns lugares, todos nós vamos ter que passar por alguns lugares que Ele passou. 私たちは、神が、遭遇したその悪い場面に遭遇しなければならない。 O primeiro é o Getsemane. まず1回目は、ゲツセマニ。 É aquele lugar que você chega que você fala assim, tá bom, Senhor, eu entendi. Não seja mais a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. イエスが言われたように、私の御心ではなくあなたの御心が実現しますようにとは山の上で言われたように、 Onde você entende que a vida não é para ser do seu jeito, é do jeito dele. 私の、やりたいことではなく神のやりたいことに対して行動する。 Depois vem a cruz. その次に十字架が来ます。 A cruz é o lugar onde você é exposto. 十字架というのは私たちがかかるための。 A cruz é o que rasga o teu homem exterior. 十字架というのは私たちのこの、その人間的な部分を、引き剥がす A 力があ cruz る。 é o que arranca a natureza de Adão. そのアダムの素質を引き剥がすための力だ。 O egoísmo, a vaidade, o eu. その自己中心的なものだったり高慢さだったり。 Depois vem o sepulcro. その後に、埋葬がある。 Todos nós temos que ser sepultados com Cristo. 私たちは十字架の後に、キリストによって埋葬されなければならない。 Você sabe o que significa a palavra sepultar? ちなみにその埋葬というのはどういう意味ですか？わかりますか？ Não, morrer é uma coisa, sepultar é outra coisa. Morrer você morre na cruz, mas sepultado você é no sepulcro. Sepultado significa ser apartado da vista, nunca mais ser visto. 埋葬という意味は、私たちは一切誰からも見られない空間に入るということ。 Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de perder algum familiar, um ente querido. Uma coisa é quando você recebe a notícia da morte. Outra coisa é quando você vai no velório e vê a pessoa ali no caixão e quando fala assim, vou fechar o caixão, você olha e fala assim, eu nunca mais vou ver. Nessa hora parece que cai uma consciência e você começa a chorar e fala assim, eu nunca mais vou ver. Sabe o que você precisa ver? Isso acontecendo com você. Né? Porque por muito tempo a religião nos ensinou, você é maravilhoso, você é o centro de todas as coisas. É o tal da religião humanista que coloca o homem no centro. Não, Cristo tem que ser o centro da sua vida. E para que Cristo seja o centro da sua vida, você tem que ser sepultado com Ele. Glória a Deus. Então, nunca mais você vai ser visto. O que vai ser visto é Cristo em você. Glória a Deus. まず言われたように埋葬というのは、誰からも見られない空間の中に入ることです。あなた方も経験したことがあるように、お葬式とかに行くときにその祭壇の前に、棺桶があってでその時は顔が見れます。でもその葬式が終わった後に、その棺桶に負担をしますよね。その際に私たちが思うのはどういうことでしょうか。私たちはもうこの人の顔を見ることはできないのだっていうふうなその感情がよぎって涙が出ますよね。でそれが、今のこの教会で起きていることです。私たちはその目に見えるものに対して影響を受けてそれによって行動してしまうのです。 Daí você pode estar pensando, caramba, Cristiano, o evangelho é isso? そして、みんなさん言いますよね。それが福音なんですか。 Mas eu tenho uma boa notícia. 私は良い知らせがあります。 Em Cristo, a morte não é o fim. キリストによっては、死が終わりではないのです。 A palavra de Deus nos diz que se com Ele morremos, 聖書に書いてあるのは私はキリストと共に死ぬのです。 com Ele nós iremos viver. そしてキリストと共に生きるという。 E a Bíblia não está falando isso depois da ressurreição, do dia que você morrer, que você foi colocado embaixo da terra. 聖書に書いてあるのは、あなたがただ、十字架にかかって死んで、埋葬されるということではないのです。 A Bíblia está nos explicando o processo de morte e ressurreição em Cristo. 聖書に書いてあるプロセスっていうのは、死んで埋葬されて、そして復活することが書かれているんです。 Então, se nós morremos com Cristo, abrimos mão da nossa vida, nós vamos experimentar uma nova vida, que é a vida de Cristo em nós. 私たちが自分のものを手放してキリストによって死にキリストによって復活することで私たちは得るものがある。 Ressurreição é a vida que venceu a morte. 復活っていうのは死に打ち勝ったという意味です。
Então, o Evangelho se trata da vida de Cristo em nós. そしてだから福音というのはキリストが私たちのうちにあるということなんです。 E não tem como a gente ter duas vidas. Para que Cristo seja formado em nós, a sua tem que sair de cena, tem que ser sepultada. だから、私たちは2つの素質を、自分の中に抱えることはできません。一つはこの時はキリストの組織でできますが、もう一つは自分のものです。これはあってはならない。 Por isso Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. だからパウロも言っています。私は自分の肉によって生きるのではなく、キリストによって生きているのです。 Então, quando o segundo livro que eu escrevi, ele trata só sobre isso, o poder da ressurreição. だから、第2部の、書物に対しては、復活の力によるものを書きました。 Que foi como eu encontrei a vida de Cristo no meio desse processo tão doloroso de perda de tantas coisas. 私がどのようにこの困難から、キリストと出会ったのか。 E voltando então, eu estava contando para vocês a história do meu amigo, que teve aquela experiência toda e mesmo assim, com toda aquela experiência externa, ele se afastou do Senhor. で、話を戻しますが、その、ダウン症と言われていたその夫婦の話に戻りますが、 Mas quando eu fui lançar o meu segundo livro, a primeira igreja que eu fui lançar ele sobre o poder da ressurreição, inclusive o Felipe foi comigo, 私がこの出版した第2部を、初めて販売したその先がそのとある、島、そのイリアベラっていうところに、出版するために você já falou até a cidade já, né? A gente foi numa cidade que se chama Ilha Bela. Você já contou, né? E quando nós chegamos lá, tem um casal de pastores que são os pastores da igreja, que eu estava falando a respeito do livro do Poder da Ressurreição. E essa pastora, ela compartilhou comigo uma história, uma experiência de vida que ela teve. そして、私はその島に行った時にとある教会に行きました。でその教会で、とある、牧師夫婦と知り合って、その中の、妻の方の、体験談を聞きました。 Ela era recém-convertida, tinha tido uma experiência muito recente, mas uma experiência muito genuína com Cristo. 彼はまだ未信者だった時代に、自分の子に対してキリストの御業があったことを話しました。 E essa experiência que ela teve com Cristo, ela teve num momento que ela descobriu que o seu filho, uma criança de 3 anos de idade, tinha sido diagnosticado com câncer, com leucemia. 当時自分の、子供、その3歳の子供ががんであることが発覚した時、 E naquele momento difícil da vida dela, ela conheceu a Jesus. その困難な時を生きている時に、彼女はキリストと出会いました。 E ela tinha certeza que o Senhor ia curar o seu filho. で彼女は確信していました。自分の子が癒されること。 E de fato a criança foi curada. で結果的に、自分の子は癒されました。 Mas ela já tinha tido aquela experiência poderosa com Jesus. でそこで彼女は Dentro dela. 神の経験を、体験したので、しかし彼女は内に経験したのです。 E depois que os médicos falaram que a criança estava curada, で医者が、自分がその子供の病気が完治したと報告があり、 passaram alguns meses e elas se mudaram de Ilha Bela e foram morar em Fortaleza. で、彼女らは、その島を離れて、違う、町に移り変えました。 E depois de pouco tempo que eles estavam morando em Fortaleza, o filho dela voltou a ficar doente. でそこの町に住んでいる間に徐々に自分の子の、容体が悪化したのです。 E foi quando os médicos falaram que infelizmente a doença tinha voltado. で医者たちに見せてもらった時に医者たちは以前のがんが、再発した報告があったのです。 E em pouco tempo aquela criança morreu. で少し経ってからその子は、息を引き取りました。 O único filho que ela tinha. 彼女の唯一の子供でした。 Eu acho que não existe dor maior para uma mãe do que a perda de um filho. このような、悲劇的なものは母親からしたらショッキングでしょう。 Mas isso aconteceu já fazem mais de 10 anos. しかしそれは、約10年間の間、10年以上前で、 E essa mulher não se afastou do Senhor por nem um minuto. しかし彼女はキリストから1秒たりとも離れることはしませんでした。 Ela continuou firme com Deus. 彼女は信仰を強く、いたのです。 Se tornou uma pastora de uma grande igreja. 今は、牧師として大きい教会を、管理しています。 Escreveu um livro sobre esse assunto. そして、その自分が体験したことを本にしています。
E hoje Deus tem usado a vida dela para consolar um montão de mães que passam por situações como essa. そして彼女は神の導きによってこの困難に、立ち向かって同じ体験をしている、母親たちに対して働きかけています。 O que eu quero dizer com essas duas histórias, desse pastor que se afastou do Senhor e dessa pastora que hoje continua com o Senhor? Os dois tiveram experiências externas. Uma, um milagre, a outra uma perda violenta. でこのように私は例えを話しましたが、その以前のそのダウン症が癒された牧師さんが神から離れた時のその奇跡、そしてその島で起きたその自分の子を失った時のその母親の、奇跡を私は今比べています。 Abra sua Bíblia e com esse texto eu quero finalizar 2 Coríntios capítulo 4. 第2コリントの4章16節から18節。 2 Coríntios 4, versículos 16 e 18. 16 ao 18. Amém? Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso exterior, o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Amém? すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝を満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人を衰えても、内なる人は日々新しくされています。 Irmãos, queria finalizar nessa noite dizendo isso. Existe uma vida, uma plenitude de vida em Cristo que está disponível e acessível para todos nós. Mas nós precisamos ter disposição de nos render completamente e permitir que Ele tome a nossa vida por completo. なので、私は、最終的に言います。私たちは、神に全てを委ね、行動しないといけない。 E para que isso possa acontecer, a base para que Deus possa construir isso em nós se chama verdade. 神のその真理によって私たちはそのベースを作り上げなければならない。 Qual a verdade que você carrega dentro de você? あなたが、持っている真理とは何ですか？ Jesus disse que Ele é a verdade. イエスは、自分自身を真理と言います。 Nós falamos muito sobre isso nessa manhã. 私は、今朝この話をしました。 A natureza da verdade. この真理の素質。 Sabe, a primeira vez que o Filho de Deus se manifesta a esse mundo, Ele veio através de uma semente colocada no ventre de uma mulher. このイエスが、この神の子がこの地に、来られる際にその種が、ある処女であるマリアの、体内に宿りました。 E o processo de Cristo ser formado em nós continua sendo o mesmo hoje. A semente da palavra chegando num ventre espiritual. そのように私たちもその言葉であるその種をまいてそれが、築き上げられるようにしなければならない。 Agora, qual é o ventre onde Jesus pode ser formado? ではどこで、キリストが、構成されるか。 Por que o Senhor escolheu Maria e não escolheu a samaritana じゃあなぜ神はマリアを選んだのですか？ para Jesus nascer? キリストが生まれるために。 Porque Maria tinha um ventre virgem, マリアは処女でした。 sem mescla, 誰にも触れられる。 sem mistura. 何の混じりもなく。 A samaritana tinha tido 5 maridos. サマリアの、女は、5人の、夫がいました。 Alguns estudiosos afirmam que cada um desses maridos representava um povo que havia conquistado Samaria. そしてそのサマリアの女のその、5人の夫には、各1人ずつ、それにちなんだ、偶像があります。 Jesus não pode ser formado num ventre cheio de mistura, キリストが作り変えられるために、いろんなものが私たちに入りまして cheio de prostituição, そういった簡易的なものや、 cheio de mentira. 偽りのものや。 Então, para que Cristo possa ser formado em nós, ele precisa encontrar uma terra fértil. なんでキリストによって作り変えられるために、
ちゃんとした更地の上ではなければならない。 E essa terra fértil se chama verdade, その地は、真理と言います。 porque a natureza de Cristo é verdade. なぜならキリストの素質は真理だから。 E que quando ele encontra um ambiente de verdade, 彼が、その、真理の、空間を見つけたとき、 ele pode se desenvolver. 彼は動くことができる。 Então, se você quer de fato que Cristo seja formado até tomar a tua vida por completo, なので結果的にあなた方はキリストによって作り変えられることを望むなら、 a base disso requer que você traga a luz e que você caminhe na verdade, rompendo com toda mentira que possa haver em você. 私たちは光を持ってその自分の偽りを打ち破り、主に仕えるべきなの。 Então, nessa noite eu queria orar com vocês. なので私はあなたのために祈りたい。 Eu queria orar para que Cristo possa tomar a tua vida por completo. キリストによってあなたが支配されるために。 Porque quando nós somos totalmente tomados por Cristo, ですが私たちはもうキリストによって支配されているの。 a gente consegue ter paz independente das circunstâncias externas. 私たちは平安でいられるし、その目に見えるものに対しても私はどういうことはないの。 Porque não tem nada exterior que interfira no nosso interior. この外見は私たちの内面に影響を及ぼすことはできないのです。 Mas o nosso interior determina o nosso exterior. しかし私たちのこの内面は外見を支配することができる。 Então, nesses anos, eu perdi muitas coisas exteriores. で、私は当時その外見的なものを全部失いました。 Mas a Leila, minha esposa, ela está aqui, ela pode compartilhar com vocês. しかし、私の妻は、それらに対してあなた方に分かち合いをするこ O とができる。 Felipe também, porque ele morou comigo 4 meses. で、私も、人と 4ヶ月住みました。 Nós temos uma vida, uma família, um ambiente de paz e alegria em Cristo que não tem, independe das circunstâncias. その空間の中には平安と喜びがある。そのキリストによったその空間が私たちの中にある。 Eu posso dizer para vocês como Paulo, 私はパウロのようにあなた方に言えます。 eu sei estar em abundância 私はあなたが、飛んでいることを知 e って sei padecer dificuldades. 困難があることも知っている。 Eu já aprendi a ter muito 私は多く得るものを学び、 e aprendi a não ter nada. そして何もないことも学びました。 Eu posso todas as coisas 私は何でもできることを。 naquele que me fortalece 力を得るという中に e que habita em mim, 私の中にある。 e que é a minha vida, 私の命、 e que é a minha alegria, 私の喜 e び、 que é a razão de eu estar de pé 私がいる結果、 e a razão de eu estar aqui. 私がここにいる結果、 Transmitir a vida dele 彼の命を通して、 através da pregação do Evangelho, 福音のメッセージに語りかける。 como uma semente 種のように que possa encontrar em você あなた方にが出会うために、 um ambiente de verdade 真理のものを会うために、 para que Cristo seja também formado em você, あなた方の中でキリストが作り変えられるために、 até que a sua vida あなたの人生が seja absorvida pela vida de Cristo. 神によってキリストによってあなたの人生が吸収されるように。 Eu quero, se você deseja isso para a tua vida, eu quero orar por você nessa noite. あなたにそれを望んでほしくて、私はあなた方に祈りたいと思います。 Eu não sei se vocês, se vocês estão dispostos, mas eu gostaria de convidar a se colocar de pé e experimentar essa vida. もしあなたがその経験を、その行動を行いたいと望んでいるのでしたら、どうぞ前に来て